Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sempre que possível trago convidados aqui e hoje eu trouxe uma das figuras mais carismáticas aí do mercado financeiro, Fersen Lambranho. Tudo bom, Fersen? Tudo bem, Thiago. O Fersen, para quem não conhece, ele é fundador, ele é presidente do conselho da G2D e tem uma longa vida aí no mercado financeiro. Conta aí, Fersen, sua trajetória aí como profissional. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. É um prazer enorme estar aqui, porque eu te admiro muito, Thiago. Oh, muito obrigado. Também te admiro. Eu te admiro porque você é um rapaz realmente jovem e que consegue passar uma mensagem fundamentalista sobre o mercado financeiro, que os meus anos de janela permitem admirar, tá certo? Muito obrigado. Você provavelmente nasceu quando eu estava começando a trabalhar, em 85, nas lojas americanas, onde eu fiquei 13 anos, fui desde analista financeiro até CEO da companhia, depois fui para a GP, então tem uma longa história de fazer coisas em companhias grandes. Loja americana antes da GP existir, depois nas lojas com a GP nós fomos donos da Gafisa, fomos donos da Telemar, da LL, da Semar, atualmente Equatorial, e BR Malls, e fizemos mais de 33 ofertas para o mercado, entre IPOs e follow-ons ao longo da nossa vida. Tivemos uma oportunidade interessante no final da década de 90 de ser o VC brasileiro. Criamos a internet gratuita com o IG, criamos o Submarino, o Shoptime, o e-commerce brasileiro, e aprendemos muito naquela época. Depois deixamos de investir em tecnologia e voltamos a investir mais recentemente e fundamos a G2D em função desse conhecimento que a gente teve e numa atitude que coaduna muito com o que você faz, né? A gente aprendeu lá atrás, quando a gente participou desse mercado, no final da década de 90, na primeira onda da internet, que tecnologia é fundamental, você estar em mercados grandes é importante e você ter fundador de qualidade é muito importante. Naquela época, empreendedorismo no Brasil era muito raro. E essa foi a razão pela qual a gente foi um dos que apoiou o surgimento da Endeavor, que começou no nosso escritório, justamente porque naquela época a gente contratava empreendedor, uma coisa maluca, né? E que hoje é uma coisa que está aí disponível. Mas a gente aprendeu que essas coisas são fundamentais. Então, quando a gente montou a G2D, a gente teve uma preocupação muito grande de tentar construir uma companhia que fosse fundamentalista, quer dizer, existe uma tendência da digitalização de absolutamente tudo. Isso vai fazer com que todas as companhias do mercado, sejam desafiadas a participar dessa transformação. Isso é inexorável, vai acontecer. Tem tendências importantes que vão acontecer, portanto, fazia sentido criar alguma coisa que permitisse as pessoas investirem em bolsa, né, nessa construção de um mundo novo. Porém, sem entrar na pilha tradicional do venture capital, de ficar fazendo apostas em companhias iniciantes que têm um alto risco, e buscando companhias que já tivessem conceitos provados e que permitissem nós ajudarmos as companhias a crescerem exponencialmente, né? Então, a gente construiu uma plataforma, que é a G2D, que, por exemplo, hoje 40% do que a G2D tem, 45%, são companhias de consumo. São companhias de consumo que estão focadas na disrupção do fornecimento de consumo de uma Lever, de uma Nestlé, de uma Kraft, de uma Procter & Gamble, que é um mercado imenso, quatro vezes maior que o mercado de tecnologia, e que tem que se transformar por uma série de razões. Pela digitalização, pelo fato das novas gerações quererem algo mais saudável, do planeta precisar de coisas que ajudem o meio ambiente. Então, 45% do que a gente faz hoje é voltado para isso. A gente investe basicamente nos Estados Unidos e Europa, onde são mercados que têm uma abertura maior e facilitam o desenvolvimento desse tipo de coisa. E outras companhias que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, que compõem os outros 55% da G2D, em que a gente olha muito de forma
fundamentalista o que fazem. Então, eu diria para você que é muito raro, nas mais de 50 empresas que a G2D tem em investimento, você tem empreendedor muito jovem. Os nossos empreendedores são normalmente pessoas que já empreenderam alguma vez, já tiveram uma carreira. Eu diria que estão entre os 40 e 50 anos de idade. Por quê? Nós acreditamos que, independente do fato de você estar desenvolvendo uma nova tecnologia, no final do dia, as companhias, quando ganham porte, quando ganham dimensão, têm problemas que são normais, tradicionais, do ser humano e que aconteceram no século I e vão acontecer no século XXIII. Né? Então, é essa nossa experiência de tantos anos fazendo investimentos, controlando companhias, que a gente tentou usar na montagem da G2D para ter um negócio de tecnologia, de crescimento voltado para o futuro, onde a gente é minoritário das companhias, mas que utilize da nossa experiência pregressa e dos anos todos que a gente acumulou aí de conhecimento de negócio. Só para explicar para o pessoal, então, a G2D, que o código em bolsa é G2DI33, isso, né? Nada mais é do que um veículo de investimento em venture capital listado na bolsa. Exatamente. Então, a gente vê que tem muitas pessoas físicas que têm interesse em investir em venture capital, mas muitas vezes os fundos tradicionais são inacessíveis, é só para family office, tickets altos. A G2D o cara compra e vende como se fosse uma ação na bolsa, mais ou menos como é fundo imobiliário, né? Imóveis era assim um tempo atrás, para você comprar uma laje na Faria Lima você tinha que ter 30 milhões, 20 milhões para comprar uma laje. Hoje com R$100 você compra um fundo lá que tem laje na Faria Lima e a G2D vem para ser, vamos dizer assim, esse veículo. Fersen, eu converso muito com você e a gente nota que vocês têm uma cabeça diferente dos venture capitals tradicionais. Né? Você falou para mim uma vez que você sempre busca empresas que, se tiver que fazer IPO, vamos fazer, se tiver que vender para o estratégico, vamos fazer, e se tiver que sentar em cima porque a janela de mercado não está aberta, vamos ficar de dono para o longo prazo e viver dos dividendos se for o caso. Você acredita que o jeito que a G2D investe é diferente dos venture capitals outros que existem por aí, que buscam empresas de cash burn elevado, etc. Você concorda com essa afirmação que a empresa que o portfólio de vocês tem empresas com características de maior rentabilidade e solidez financeira? É o que a gente procura fazer. Porque, primeiro, a gente acredita, como eu já disse aqui, que a tendência é uma tendência longa e duradoura. Então não tem razão, ou nós não temos razão, de fazer um negócio que é tudo ou nada. Normalmente um fundo de venture capital faz centenas de investimentos e 2 ou 3 ou 4 pagam a conta do todo. Spray and pray. Que é o chamado spray and pray. Né? O que a gente procura fazer é não entrar na fase inicial, apesar de acompanhar bastante a fase inicial, gastar muita energia falando com fundadores, entendendo conceitos novos, mas aguardando o momento que aquele conceito já se provou. Tá certo? E no momento que aquele conceito já se provou, você vai dizer, você vai entrar no valuation mais alto. Eu vou entrar no valuation mais alto, não tem problema. Porque se é de fato uma companhia disruptiva, a tendência é que a curva seja exponencial a partir de um certo ponto. Então a gente tenta entrar num ponto em que o risco-retorno é melhor. Onde você foge da possibilidade da companhia desaparecer e vai para o risco dela não crescer. Ou crescer menos, ou crescer de uma forma mais lenta do que você tinha imaginado. Mas não de desaparecer. A gente não entra em companhia que queima a caixa operacionalmente, por definição. A gente entra em companhias que já se provaram que conseguem ter margem. Né? E se a companhia eventualmente vai usar a caixa como forma de crescimento por uma questão comercial, a gente analisa. Tá certo? Mas se a companhia não gera caixa na sua operação, a gente não entra. Por exemplo, a gente tem um investimento via Craftery na Notco, né? Que compete com a Beyond Meat, com a Impossible Burger nos Estados Unidos.
essas companhias são públicas hoje. A margem delas é metade da nota. Então, por exemplo, no nosso portfólio de CPG, Consumer Packaged Goods, a nossa maior preocupação, que é o investimento através da Crafter, que é esse veículo que a gente tem na Inglaterra, que investe em companhias de consumo, é a margem do produto. Se a margem do produto não for saudável, daí para baixo você não conserta, né? E, de novo, como nós estamos vivendo uma transformação em tudo, todas as companhias estão passando por transformações, todos os processos estão revistos, é razoável imaginar que você consegue encontrar oportunidades em que você não precisa correr o risco do burn. Fersen, quais são hoje as principais participações acionárias que a G2D tem? A G2D não é uma empresa operacional, ela tem outras, vamos dizer assim, investidas embaixo dela, né? Quais são essas investidas? A gente é muito pulverizado, né? No Brasil, a gente tem 5 companhias, que é a 2TM, que é o mercado do Bitcoin, a CERC, que é uma companhia que faz registro digital de recebíveis, tem a Blue, que deu uma solução fantástica para mercados complexos como móveis, colchões, em que a indústria é razoavelmente fraca financeiramente, os tickets são altos, precisa dar financiamento para o consumidor, então ela deu uma solução para isso fácil. E tem uma companhia de educação chamada Quero e tem uma companhia de software chamada Digivi. Nesse conjunto aqui, eu diria que esse conjunto, mais as participações na The Craftery, portanto, estamos falando aí, a Craftery tem 12 empresas na área de consumo, mais essas representam 80% do nosso NAV. Então, portanto, você tem aí 17 companhias que representam 80% do NAV num universo de 50 e poucos, porque a gente tem um conjunto razoável de empresas que são investimentos feitos nos Estados Unidos, na Califórnia, que representam mais ou menos os 10%, que são apostas um pouco mais ousadas no sentido de desenvolver novos mercados. E, por exemplo, uma dessas companhias foi a Coinbase, que foi um investimento fantástico que a gente fez. A gente entrou 800 milhões, vendemos 80 bi, e provavelmente, se não tivéssemos esse nosso bolso, né, de investimento na Califórnia, a gente não teria entendido a lógica desse negócio, não teria investido em 2TM e não teria tido essa oportunidade. Então lá a gente se dá um pouco ao luxo, dado o tamanho do mercado, a gente entra também em companhias, normalmente em rounds de 100 a 300 milhões de dólares, portanto o dia da G2D é muito pequeno no todo, ali a gente se permite a ter correr um pouco mais de risco, dado o tipo de ativos que tem nos Estados Unidos. Vocês são investidores, vamos dizer assim, de médio prazo, vocês não são investidores perpétuos, eu imagino. Ou seja, o investimento tem começo, meio e fim. Vocês já tiveram alguns investimentos que vocês finalizaram, você citou a Coinbase, já teve outros também? Tivemos, lá nessa carteira lá no Vale do Silício, tiveram 4 ou 5 casos já que a gente saiu, especialmente ou por IPO ou por SPACs. Eu vejo o seguinte, a G2, você fez uma pergunta no início que eu acabei não respondendo, quando você falou que a gente tem disposição de ficar até o IPO, ou vender para o estratégico, ou ficar para sempre. A principal razão de nós termos feito um veículo listado em bolsa e não fazer um fundo, é que nós aprendemos nesses 30 anos que a gente está na estrada, de que é muito relevante você ter um capital que não tem pressa. Por estar fazendo via fundo, eu tive que fazer desinvestimentos que não se faz. Eu saí de BR Malls muito antes do tempo. Eu saí de Equatorial muito antes do tempo. Eu saí de hipermarcas muito antes. Tem uma companhia que eu estava no controle, que eu tinha mando, mas eu tinha uma demanda de devolver dinheiro para os investidores. Então, o nosso veículo é um veículo de capital permanente. Portanto, a gente acredita que naquela equação de risco-retorno, o ponto da gente sair é num IPO ou numa venda de estratégico quando ela acontecer, por uma questão de avaliar se faz sentido manter ou não a posição.
Mas se tiver um ativo em que a gente acredite no desenvolvimento potencial do valor, mesmo depois de um IPO, ou de uma eventual venda parcial e tudo mais, ou não ter nada disso, nós estamos totalmente disponíveis para ficar e para continuar no negócio. A gente acha que isso emula a realidade da vida. E como nós estamos oferecendo um papel de bolsa que qualquer pessoa pode investir, literalmente qualquer pessoa pode investir, a G2D tem 12 mil acionistas pessoas físicas, com tickets até inclusive baixos, né? Bastante baixo, com venture capital, e a gente acha que a gente está criando um negócio que ao longo do tempo vai poder ser muito grande. E as pessoas que estiverem com a gente podem tirar proveito disso. Fersen, o mercado de venture capital apareceu muito aí, principalmente depois daquele filme lá, o Social Network, né? Todo mundo quer investir em startups, ou pelo menos queria, né? E eu vou fazer aqui minha análise e eu queria saber se você concorda comigo ou não. Que existe uma série de fundos que cada um tem seu portfólio, um fica investindo na empresa do outro, marcando para cima, etc. Todos esperando o dia da grande salvação, que é quando o mercado fica bem otimista, como foi talvez ali no primeiro semestre do ano passado, fazemos a IPO e jogamos essa batata quente aí para os investidores de bolsa. Tchau, pessoal, trouxe o meu dinheiro para dentro aqui e vocês ficam com essa batata quente que vocês compram no momento de euforia exacerbada. Você acredita que isso acontece? Eu acredito, eu vou responder de forma diferente. Eu acredito que, dado que nós estamos num mercado quente desde 2009... Não no Brasil, mas no mundo. No mundo, né? No mundo. O Brasil só é consequência disso, né? Desde 2009. E que de fato, a gente sabe que a digitalização vai ser muito relevante no mundo, que você criou um ambiente nos últimos 10 anos em que as pessoas achavam que simplesmente não tinha limite, tá certo? Então, você teve muito dinheiro sendo colocado na mão de jovens, pouco experientes, em alguns casos, né? Para que eles se desenvolvessem e tivessem suas empresas. Nesse mundo, onde a oferta, inclusive, de capital é quase que ilimitada por parte dos investidores, esse tipo de comportamento pode acontecer. Eu não acho que é proposital. Eu acho que é consequência do momento. Quer dizer, na hora que está todo mundo batendo na tua porta, querendo te dar dinheiro para você investir, você tem que buscar. É difícil recusar dinheiro. Agora, nós estamos vivendo nesse momento a realidade da vida. Né? Você vê que as companhias listadas de tecnologia lá fora caíram 80%, 70%. Isso tem um lado positivo. A festa acabou. A festa acabou. A festa acabou no seguinte sentido: não dá para manter eternamente um processo onde os investidores jogam um volume de dinheiro na mão de um empreendedor, dando ele, inclusive, a chance de errar. Tá certo? Ou o incentivo a errar. Você comentou aí sobre social media, mas quem que for assistir, pode assistir no stream, no Netflix e outros, a história da moça que fez o negócio de sangue, do Theranos, que chama Dropout. Tem um excelente, que é o Super Pumped, que é sobre o Uber. Tem o We Crashed, sobre o... Você vê que em determinados momentos o próprio investidor acaba estimulando e cobrando uma atitude, né? Então eu acho que isso aí, a gente já viu isso acontecer em outros momentos, em outras fases da vida. Mas o que as pessoas não podem fazer? Achar que isso acabou. Não. O negócio de tecnologia acabou. A ação, sei lá, vou chutar aqui, a ação do Airbnb caiu, não sei se foi o caso, caiu 80%, do Coinbase caiu 80%. Então acabou. Não, ao contrário. Aí entra o teu corolário do Thiago Reis, que é o fundamento desse negócio. Tem empresas sem fundamentos, mas tinha algumas boas ali no meio. Não, tem muitas boas. As boas não caíram tanto, na minha opinião. Caíram, não, as Apples do mundo, Google e tal. Olha, eu acho que é o seguinte, se você pegar a média dos múltiplos dos últimos 5 anos, deve estar com um desconto hoje de 20% a 50%. Portanto, tem espaço para voltar
e voltar dentro da racionalidade. Tá? Mas o que eu acho que é mais importante para quem te segue, porque quem te segue é alguém que deve estar pensando como investir com racionalidade em longo prazo, porque é o discurso que eu vejo você fazer o tempo todo. Por isso me dá muito conforto em falar com você. Né? Eu acho que tecnologia é igual. Vocês não tenham dúvida, a tecnologia vai acontecer, vai modificar o mundo. Agora, esse freio de arrumação é espetacular, porque vai dar oportunidade para essa geração de fundadores que não viveu momentos difíceis. Quer dizer, você nasceu em que ano? Eu sou de 85. Você nunca viveu, de fato, uma hiperinflação. Hiperinflação não, mas já vivi crises. Você viveu crise, mas você não viveu inflação. Inflação não. Tá certo? A minha geração foi uma geração formada no mundo de inflação, certo? Essa geração que está aí não está acostumada a ver crise, não está acostumada a ver inflação, e isso vai ser muito bom, porque as companhias que têm fundamento e os negócios que têm fundamento vão pegar esta oportunidade, vão aprender com essa oportunidade e vão voltar, e o seu valor vai voltar ao longo do tempo. Para nós, da G2D, reforça a nossa tese. É muito difícil a nossa tese quando você tinha um mundo bombando, um monte de fundo colocando dinheiros desproporcionais com o tamanho dos negócios. A gente parecia uns caras meio devagar. Né? Eu acho que esse momento mostra, evidentemente, que quem investe seguindo os seus conselhos não vai fazer da G2D a sua principal ação do seu portfólio. Né? Nós somos uma ação voltada para o futuro, para o crescimento, para o futuro. Eu acho que é uma posição que você pode ter no seu portfólio. Não é uma Petrobras, não é um Banco do Brasil, não é alguma coisa que vai ser o core do seu portfólio. Não, nem essas eu recomendo, porque estatal no Brasil... Perfeito. Eu gosto de estatal hoje, mas tem seus riscos. Mas você entende o que eu estou falando. Agora, quem quiser ter uma exposição ao futuro, pode ver na G2D um negócio de geração de valor a longo prazo, com consistência, dentro do mundo de tecnologia, que é um mundo que vai continuar se desenvolvendo. Você tem tendências muito claras, na minha opinião. Toda a questão do meio ambiente é fundamental e vai trazer transformações em todos os mercados. Eu mesmo falei aqui, mercado de consumo é packaged goods, de coisas que compra no supermercado, que você compra empacotadas. Dá uns exemplos para quem... Vocês têm essa participação na Crafter, o que eles têm lá? Eles têm empresa de fralda, né? Nós temos uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa de fralda biodegradável, feita né? de bambu. Bambu. A fralda leva 400 anos para ser decomposta. 400 anos. O nosso negócio é de bambu, totalmente reciclável, e a companhia recicla a fralda. Você devolve a fralda para ser reciclável. Chama-se diaper. Nós temos um negócio fantástico chamado SEED, que é um conjunto de PhDs que montou um probiótico com uma tecnologia que garante que ele vai chegar nos seus guts, né, no seu estômago de verdade, que não vai morrer no suco gástrico do seu estômago. Para que serve isso? Para recompor a tua flora. O ser humano, quando ele se alimenta, ele não se alimenta direto. Você, quando ingere um alimento, ele é composto por bactérias. E do subproduto dessas bactérias é que você se alimenta de verdade. Toda vez que você come uma comida processada, você está matando bactérias. O probiótico ele te ajuda a ter bactérias. Isso, provavelmente, do ponto de vista de saúde, é a maior tendência dos próximos 50 anos. O homem entender o uso das bactérias, como tratar as bactérias, e você, com isso, você consegue fazer remédios para saúde feminina, para criança, para ansiedade. Então, a CID tem um negócio de bactéria tradicional, acabou de lançar um para crianças e tem um pipeline imenso desse tipo de coisa. Nós temos um salgadinho feito de grão de bico. Nós temos um negócio de proteína, que é da Notco. Nós temos na Europa, esse salgadinho é Estados Unidos, um pouco na Inglaterra. A Notco está nos Estados Unidos, está no Chile também, tem um pouco no Brasil.
mas bem pouco no Brasil. Temos um negócio de comida natural para cães e gatos na Bélgica, que está em 7 países da Europa. Chama-se Edgar Cooper. Temos um negócio de papel higiênico reciclável. E várias dessas empresas já são unicórnios, certo? A Notco é unicórnio. As outras ninguém sabe ainda. Mas vocês têm outros unicórnios no portfólio, certo? Temos Quais são? Unicórnio é aquela empresa que vale mais de $1 bilhão, pelo menos avaliada em mais de $1 bilhão. Tivemos a Coinbase que saímos, tivemos a Clover Health que saímos. Tem a 2TM do mercado Bitcoin, tem a Notco e tem umas escondidas, porque o valor ainda não foi sprintado. Apesar de que eu acho que as pessoas hoje têm que se preocupar mais não com unicórnio, com camelos. Explica isso, eu concordo. O camelo, a diferença do unicórnio, o unicórnio é aquele negócio que nunca ninguém viu, né? Um dia surge assim, uma companhia que de repente vai valer $1 bilhão. Mas o que a gente está preocupado na G2D, em geral, é ter um camelo. O camelo é aquele bicho que no deserto, nas situações mais difíceis, sobrevive. Tá certo? E se você mantém um camelo bem mantido, com o tempo, ele chega no valor de um unicórnio, sem ser uma coisa que é um spike, né? Que de repente acontece e pode voltar. O que eu quero dizer com o camelo é o seguinte: precisa ter métricas de negócio. Precisa ter lucro, precisa ter ROI. Precisa ter lucro, precisa ter ROI. Você tem que saber olhar no P&L e ver o seguinte, no lucros e perdas, e ver, olha, a margem é boa, o negócio é saudável. Bom, às vezes eu tenho que gastar um dinheiro em marketing que substitui o preço que eu pagaria para comprar um outro negócio. Tá certo? Aí tudo bem. Aí você consegue ver o seguinte, não, é rentável, dá dinheiro, gera caixa, eu tenho que fazer crescer mercado, eu tenho que gastar um dinheiro aqui, mas é um dinheiro comprimível. Se vier uma crise, eu consigo voltar atrás e deixar de gastar aquele dinheiro. Mas não é parte do negócio da companhia. No último release de resultados, aliás, convido as pessoas a acessarem o seu release de outras empresas que você investe através do site de Relações com Investidores das Empresas, deu que o NAV, ou seja, o valor dos ativos líquidos, né, o valor dessas participações, dava o equivalente a 9,50 por ação, certo? Porque o dólar caiu, né? Sim, era 11 e tal, deu uma caidinha. E a sua ação, no momento que a gente fala, está próximo dos R$4, R$3,90 ali. É um dos maiores descontos de holding do mundo e isso, se a avaliação estiver certa, deveria indicar que as ações estão baratas, concorda? Eu concordo. Eu acho o seguinte, a gente tem uma base societária muito focada em pessoa física, né? E eu acho que leva um tempo das pessoas entenderem a lógica do negócio. Eu compreendo por que isso acontece. Agora, os nossos pares na Inglaterra, por exemplo, eles tradam com prêmio em relação ao valor dos ativos. Porque como as companhias que nós estamos investindo crescem muito rápido, é razoável que elas tradem com prêmio. Então, na verdade, a ação deveria valer mais do que 9. Eu acho que é um processo de aprendizado. Eu estou no mercado desde 1985. No último ano, eu participei de conversas como essa aqui, como eu nunca participei na minha vida inteira. Certo? E não tem outra razão. A razão é esclarecer para as pessoas mesmo. Eu acho que é justamente no momento em que o mercado cai, é no momento que as companhias de tecnologia lá fora caem 70%, 80%, é justamente a hora da gente explicar a razão da G2D. Porque o fundamento fica mais claro, fica mais óbvio. Então as pessoas estão olhando e dizem o seguinte, olha, esse negócio de tecnologia aí não andou. As pessoas não estavam precificando correto o G2D antes dessa queda toda da Bolsa. Fato. Nesse momento, eu imagino que quem investe em Bolsa está repensando a vida. Né? Deveria estar pensando o que eu devo entrar, o que eu devo comprar, o que eu devo fazer. Né? E nesse conjunto de coisas, eu acho que num momento como hoje fica mais claro para quem está montando uma carteira ver o eventual potencial de uma G2D booming naquele momento, a G2D não passa mais desapercebido. Mas agora que você está olhando assim, não vou montar uma carteira nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, faz sentido eu ter
na minha carteira, companhias privadas de tecnologia, uma posição global, que é o caso da G2D, e com esse nível de desconto, eu acho que é o momento que as pessoas param para pensar isso. E eu acho que a gente vir e ter uma conversa com você, por exemplo, que fala diretamente com esse público, tem a virtude, porque é justamente nos momentos mais difíceis que você precisa dar a sua versão e mostrar para as pessoas o que você pensa e ter a coragem de vir e dizer o seguinte, o desconto continua alto, independente dessa queda toda de bolsa. Certo, Fersen, queria aqui agradecer a sua visita. Tem mais algum recado aí para o pessoal que é investidor individual? Eu acho que faz todo o sentido do mundo as pessoas olharem para o mercado de tecnologia como uma classe de ativo e nos próximos 10 a 20 anos a transformação vai ser imensa. O que a gente se propõe na G2D é ser o veículo pelo qual uma pessoa comum, que trabalha, que tem suas atividades, e que consegue gastar um tempo limitado, inclusive, para suas decisões de investimento, está junto com a gente. A gente tem 70% da companhia, então o nosso dinheiro próprio é 70% do negócio, para buscar aproveitar essa onda que a gente acredita que é muito longa, e inclusive com coisas que a gente não falou aqui, como Web 3.0, que é uma transformação imensa. Vamos falar. Vai. Dos modismos aí, vai. Web 3.0, cripto, o que mais aí que eu esqueci de falar? AI. Inteligência artificial. Quais outros modismos aqui? O que você acha dessas três? Vai, Web 3.0, depois cripto, depois inteligência artificial. E VR. VR é realidade virtual. Tá, eu acho o seguinte, eu acho que quando você junta... O que eu acho que é o futuro? O futuro passa por Web 3.0, que para entender o que é Web 3.0 é o seguinte, você teve a Web 1.0, que foi a primeira fase, né? Que era muito democrática, todo mundo podia usar e tudo mais, mas tem que programar, era muito difícil. Aí veio a Web 2.0, e surgiram uns caras muito grandes, Google, Facebook, Amazon e tudo mais, que eles resolveram dois problemas. Um problema foi como é que eu faço de forma simples, sem precisar entender de programação. E o segundo problema é como é que eu encontro a minha turma. Como é que eu consigo falar para a minha audiência, com as pessoas que eu quero conversar e tal. E aí começou a ficar caro. Os caras começaram a cobrar por isso. Né? Começou a ficar caro. A Web 3.0, o que ela faz? Ela é com base no blockchain. Então, como se o programa de computador ele fosse colocado de uma forma dinâmica, ele traz de volta a ideia da democratização, ele traz segurança, ele reduz complexidade, ele permite auditar processos e baixa o custo de transação. Então você começa a viabilizar um monte de coisa, que vai desde viabilizar o acesso, você criar um ativo no Brasil, botar num blockchain, ser reconhecido no exterior e qualquer investidor do mundo todo se sente confortável e seguro de investir no teu ativo. O exemplo disso é a Moss. A Moss, que fez crédito de carbono tokenizado, ela conseguiu botar em algumas bolsas americanas, na Gemini, conseguiu botar na Coinbase, e hoje é um ativo reconhecido, é o único token brasileiro, portanto, única fração de ativo brasileiro em bolsa estrangeira. Isso é um fenômeno. Eles usaram NFT para poder vender pedaços de terra no meio da floresta amazônica, cujo dinheiro vai para a preservação da floresta, numa bolsa americana. Então, um japonês, sem entender nada de Brasil, sem entender nada de legislação brasileira, tem a segurança de comprar um pedaço de terra para preservação na Amazônia, através do NFT. Isso é muito poderoso. Isso vai resolver problemas de pobreza, vai resolver problemas de democracia. Então, acho que isso é uma grande tendência, o blockchain. E eu acredito, e isso é um negócio que a gente da G2D olha muito de perto. Vamos fazer grandes investimentos nisso? Hoje não. Mas a gente estuda isso. E quem for sócio da G2D, em algum momento, vai estar participando desse mercado na filosofia que a G2D se propõe a fazer. Mas isso gasta tempo e energia.
Né? Então, blockchain, eu acho que é isso. O cripto é, na verdade, um uso particular do blockchain. O que você acha aí de Luna, Solana? Eu acho que, evidentemente, é um ativo de alto risco. E tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, não tenho nada de cripto. E sou apaixonado por blockchain. E o blockchain vai gerar moedas. Vai gerar moedas em cripto e tudo mais. É um mercado ainda em formação. Olha o Web 3.0 e a sua consequência, que é o cripto, que nada mais é do que o dar valor para alguma coisa que você tem, como a internet da década de 90. Inclusive, a taxa de adesão ao Web 3.0 é exatamente igual à taxa de adesão da internet lá atrás. Então, eu acho que é o seguinte, ainda é um mundo para poucos, é um mundo ainda complexo, mas é um mundo com tamanho potencial, com tanta gente estudando e trabalhando no mundo, que vai ser relevante lá na frente. É inaceitável uma empresa como a G2D não estar focada em entender nisso e ser pioneiro no bom sentido, o pioneiro na hora certa de entrar num negócio desse. Mas eu realmente acredito que o blockchain vai trazer uma ferramenta que vai melhorar muito, que pode melhorar muito o mundo. Quando você conecta isso com o IoT, que é a internet das coisas, né, que permite você pegar informação de objetos, você põe um negocinho lá no campo que diz a chuva, quanto teve de chuva, quantas preá passaram perto daquela grama, ou até mesmo permite você saber quanto você abre a sua geladeira, o que você usa, o que você não usa. Isso, blockchain mais AI, que é a inteligência artificial e a capacidade de processar dados. Isso é o que desses todos é o que mais... IoT também eu acho interessante. Inteligência artificial é o que eu vejo com mais carinho. É óbvio, mas a inteligência artificial é, antes de mais nada, algo burro. Só fica bom se você tiver muito dado circulando lá. Então, IoT, iPhone, essas coisas todas vão fornecendo esses dados, vão enriquecendo uma base que permite com que o AI seja efetivo. Agora, quando você junta isso com o poder do blockchain, porque o maior poder do blockchain, na minha visão, é você conseguir, por exemplo, não precisar fazer uma auditoria em processos de uma companhia. Porque ele é auditável na medida que o processo vai acontecendo. Se você põe o IoT, por exemplo, você lembra que as empresas têm coisinhas aqui na mesa com número para saber o seu código de barra. Como é que chama? O seu imobilizado. Isso, código de barra ali com... Você faz um NFT disso, põe no blockchain, controlado por um sistema, você tem isso automático. Se essa mesa sair da tua empresa, ela vai apitar na mesma hora, automaticamente. Então você não precisa mais fazer uma auditoria de imobilizado. Eu estou pegando casos muito simples. Esse é o mundo que eu vejo lá na frente. E a inteligência artificial é fundamental, porque é exatamente ela que permite você conseguir fazer esses algoritmos que independem do ser humano para perceber alguma coisa, para tomar decisão de alguma coisa. Agora, tudo isso só é possível porque você tem o processamento na nuvem e os custos de processamento cada vez caindo mais. Então, por aqui você percebe que essas coisas todas se conectam. E se conectam para ir para um mundo muito melhor. Vamos pegar o exemplo da mostra Floresta Amazônica. Você tem lá, você comprou, no meio da floresta, comprou uma área, via NFT, está na mão do mundo inteiro, portanto acessa trilhões e trilhões de mercado, não é só o mercado brasileiro mais, né? Porque hoje você tem um cartório. Para comprar terra lá, você tem que entender como é que faz o cartório, a legislação brasileira, não sei o quê. Se você consegue pegar isso tudo, botar tudo no sistema, botar no blockchain, o cara que está comprando lá sabe que está comprando alguma coisa que é legal, alguma coisa que existe, porque o satélite está controlando 24/7. Se cortarem uma árvore, vai apitar, o cara vai saber que cortou. Então dá segurança para alguém que nunca veio no Brasil poder fazer um negócio desse. Imagina o blockchain aplicado, por exemplo, cada criança brasileira vai ter um NFT que vai acompanhar a sua educação, o seu histórico escolar. Isso num sistema global. E alguém fala assim, não, eu quero bancar os gênios brasileiros.
tem 2 gênios na favela da Maré, tem 3 gênios nos Alagados, e eu estou aqui na Croácia, sou bilionário e quero ajudar esses gênios do mundo. Então, eu estou pegando 2 da favela da Maré, 3 na Índia, isso passa a ser possível. Então, você joga para um mar azul de oportunidades, coisas que hoje são limitadíssimas e que você não consegue enxergar. Por fim, VR, como é que é? Eu acho que Virtual reality. Eu acho que o metaverso, o virtual reality, isso são interfaces. E são interfaces que vão fazer com que você consiga interagir no mundo virtual de uma forma, às vezes, mais prazerosa, mais lúdica. Porque hoje, né, você está lá, você faz assim com o teu dedinho, fica assim, né? No VR, você, por exemplo, uma empresa, e hoje tem muita empresa que se virtualizou, mas está fazendo reunião de Zoom, né? Uma mora em Dublin, outro mora em Campinas, outro mora em Washington, outro mora lá em Delhi, e na hora do trabalho está todo mundo junto, numa sala, interagindo, se vendo, através de um VR. Eu acho que é uma questão de como a gente se comunica. Eu venho de um mundo que tinha só telefone e era um na rua, tá certo? E a televisão tinha 4 canais e você virava assim, ploc, 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 ploc. É onde eu nasci. Se você comparar com hoje, tá certo? Então, quando você põe um óculos de VR e você consegue entrar, por exemplo, dentro do oceano e ver um tubarão, ver não sei o quê, consegue passear em Paris e tal, e olha que a gente está muito aquém de tudo que vai precisar ser desenvolvido, eu acho que tem benefícios enormes. Agora, evidentemente, que eu não imagino e não acredito que o ser humano vai se transformar naquilo que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Vai ficar todo mundo com VR o tempo todo, não faz mais nada. Eu não acredito nisso. Eu acho que, normalmente, os filmes de ficção científica estão sempre negativos. Eu acho que o VR vai ajudar. Eu tenho um hedge fund brasileiro muito grande, que ele está em Londres, está nos Estados Unidos, está no Rio, principalmente. Então, tem uma mesa. O cara fez um espelho, ele pegou uma parede e fez um telão na parede e fica ligado, conectado às mesas totalmente, então em tamanho natural, igual no Jornal Nacional, não tem uma pessoa em tamanho natural? Então o cara está tradando aqui em Londres e está falando com um amigo dele no Rio de Janeiro, que está na mesa aqui do lado, exatamente como se eles estivessem no mesmo lugar. Isso com uma tela. O VR isso vai ser mais fácil. E obviamente que o VR não vai ser aquele negócio imenso também, vai ser um negócio simples e tal. E confortável. Legal esse negócio da SPX. Hã? É na SPX, eu admiro muito os caras lá. Beleza, Fersen, muito obrigado pela sua presença, foi uma aula aqui para todo mundo. Obrigado a você, Thiago.